Olá, bem-vindo ao programa Casulo. Hoje vamos falar sobre a geração X e a geração Y. O que são essas gerações? Para falar sobre esse tema, está conosco aqui no programa o Bruno Pesotti, que é o coordenador de pesquisa do IPS aqui da Univale. Bem-vindo ao programa, Bruno. Boa tarde, é um prazer imenso a gente estar podendo conversar um pouco mais sobre isso. Tá certo, obrigado pela presença. Mas antes de conversar com o Bruno, vamos ver uma reportagem sobre como está o jovem hoje no mercado de trabalho. A geração Y chegou ao mercado de trabalho e com isso muitos problemas surgiram. A dificuldade do jovem dessa geração de se concentrar e manter o foco no serviço e também a necessidade das empresas de se adaptarem a esses jovens cada vez mais dinâmicos são exemplos dos desafios dessa adequação. O gerente de recursos humanos da Univale, Leandro Eskler, aponta as diferenças no mercado de trabalho entre a geração Y e a geração anterior, a geração X. A geração X tem diferença porque o comportamento dele, os valores dele são diferentes da geração Y, né? Enquanto que o pessoal da geração X estão mais apegados à hierarquia, à carreira dentro de uma empresa, a geração Y já mais tem apegada a marcas e hierarquia. Eles pensam muito mais no imediatismo e na forma de se relacionar mais direta, enquanto que a geração X respeita a questão de você falar com o diretor, com o chefe, respeitar essas hierarquias, a geração Y já não, quer falar de igual para igual, porque foi habituada desde criança a agir com esse jeito, né? Então existem essas diferenças entre as duas gerações no ambiente de trabalho. Geralmente a geração X é chefe de quem é a geração Y, e aí não entende um pouco desse comportamento por parte deles. Além de que a geração Y, por causa da tecnologia, foi treinada já desde criança a ser multitarefa, multidisciplinar. Então ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que a geração X não compreende isso. Eles querem que a pessoa fique voltada exclusivamente para uma única atividade. Mas, para a melhor adaptação, quem precisa mudar? O jovem precisa aprender a respeitar as hierarquias e a empresa? Ou a empresa que precisa se adaptar ao jovem, que chega ao mercado de trabalho repleto de ideias e com vontade de inovar? Para a responsável pelo setor de estágios da Univale, Márcia Ribas, essa adaptação precisa ser uma via de mão dupla. Olha, é uma mudança de paradigma tanto para o mercado de trabalho e também em relação aos próprios jovens que estão passando por essa situação nesse momento. Porque existem algumas lógicas do mercado que não vão mudar. A lógica da produtividade, por exemplo, né? Coisas como buscar sempre um bom relacionamento interpessoal dentro da empresa. Então, o jovem que chega muito afoito, achando que ele tem todo um conhecimento, ele pode estar trazendo problemas de ordem de relacionamento, né, nos relacionamentos dentro da própria empresa. Então, é uma mudança dos dois lados. O mercado tem que aprender a receber esse jovem, tornando-se mais atrativo, né, e buscando formas de fidelizar o jovem à empresa e a diversas situações sociais também. E o jovem, da mesma maneira, tem que aprender a respeitar a hierarquia, aprender a respeitar o conhecimento da experiência, porque ele vai se deparar com isso. O conhecimento ele vai sendo construído no dia a dia, não somente com o conhecimento universitário, daquilo que ele recebe nos bancos universitários, mas com uma gama toda de conhecimentos que vai desde as relações que ele vai ter com outras pessoas, da vivência cultural que esse jovem vai ter, né? Inclusive esse uso da tecnologia que facilita tanto, que faz ele chegar tão rapidamente à informação. E o uso da criatividade, né, de ser muito criativo, que está colocando o jovem nesses patamares. E o que, na minha opinião, revela, inclusive, a forma como as empresas estão recebendo bem esse jovem. E agora a gente começa o programa, aí sim, falando com o Bruno. Bruno, vamos explicar para as pessoas que estão em casa, então, o que na verdade é, né, a geração Y, né, e a geração X. A geração Y, na realidade, é a geração que cresceu com a tecnologia, com essa inovação tecnológica, com todas essas mudanças tecnológicas que a gente vem enfrentando a cada dia. Seria a geração que tem atualmente hoje entre 18 e 30 anos. Essa é a geração Y. A geração X é a geração anterior a essa, que é a geração que tem de 30 até 45 anos, 50. Então essa é a geração X, né, para definir melhor. É claro que é difícil especificar exatamente onde começa e onde termina as gerações. Mas a base em si seria essa da idade. É sempre uma média, então, né? Exatamente. E o que vocês concluíram, né? Quais são as características, né, dessa geração Y, né, em relação a X? O que mudou, né, de uma geração para outra?
Uma das características que a gente apontou assim é a individualização que existe dentro da geração Y. Individualização, mas como assim? Hoje em dia todo mundo está conectado, está inteirado nas mídias sociais, porém a individualização do contato físico, né? Do conversar, do se reunir, isso normalmente acontece nas mídias sociais. No ao vivo, no real, isso não é tão mais presente. Hoje em dia você vê as gerações, né, ou pessoas, todo mundo sentado numa roda, mas cada um com seu celular conectado com o mundo externo. As pessoas estão indo conversando menos, então, ao vivo, como era antigamente. Conversando bem menos ao vivo e muito mais através das mídias sociais, dos meios eletrônicos. E trabalhando especificamente na questão do mercado de trabalho, né? O que isso influencia, né? Pela pesquisa que vocês apuraram, né? No mercado de trabalho. Na realidade, assim, o mercado de trabalho que a gente apurou é que é valorizado muito mais o número de experiências. O que vem a ser isso? Desculpa. Ao invés de ter uma pessoa como a da geração X, né, da geração anterior, que tinha estabilidade no emprego, que entrava no emprego e ficava até se aposentar naquele emprego, hoje não. Hoje a geração Y, ela valoriza as experiências. Então, quanto mais experiência ela tiver em empresas diferentes, melhor profissional ela vai ser. É um preceito que diferencia muito das concepções da geração X, que quando entrava no trabalho era aquela pessoa que tinha que se aposentar no trabalho para dizer que era experiente, que sabia das coisas. Hoje em dia é diferente. E tinha aquela coisa da estabilidade, né? Não vai para o Banco do Brasil, vai para a Caixa Econômica. Quer dizer, hoje isso já mudou, assim? Isso já mudou completamente. Hoje em dia, quanto mais experiências ou mais empresas a pessoa passar, esse jovem passar, para ele vai acumular experiências. É um acúmulo de experiências, essa rotatividade dentro das empresas. Agora, esse perfil de mudança e de querer buscar uma outra empresa o tempo todo, isso aí acaba atrapalhando, né? Trazendo, vamos dizer, um prejuízo para o empresário, né? Exatamente. O empresário ele precisa fazer com que torne atrativa a permanência desse jovem dentro da empresa, porque qualquer coisa pode levá-lo para fora. Então o empresário acaba ficando meio preocupado com o investimento que ele faz no jovem, ao mesmo tempo ele não tem a garantia de que o jovem vai permanecer na empresa. Então ele fica nesse impasse, invisto, não invisto, esse que é o maior problema hoje do empresário com relação ao jovem. E agora em termos assim de consequências, dá para dizer que essa postura do jovem traz benefícios para ele, né? Por exemplo, essa ânsia de querer mudar e de repente fazer intercâmbio, né? Que antes também era impossível, né? É aquele tal processo, né? Hoje em dia isso é do indivíduo, é meu. Então já não agrega mais tanto à empresa e sim a ele. Então o valor está mudando. Então eu vou fazer uma especialização para mim, não para eu empregar na minha empresa. Essa especialização eu vou levar comigo, né? Então é sempre o eu primeiro e coisas que a gente não via anteriormente, que pensava no ser em si, mas na empresa, na coletividade. Hoje não. Hoje é mais o eu, focado em mim. Então, mas isso depois é reconhecido pelo próprio mercado? Esse é um dado que eu já não posso te dizer, né? Não tenho esse dado. Mas o mercado ele vai valorizar as múltiplas experiências daquela pessoa. Então isso ocorre, sim. Então não dá mais para ser aquele funcionário, né? Então o cara aprendia um ofício, né? Uma tarefa, ficava atrás da mesa ali anos e anos. Isso aí não dá mais para ser. Hoje em dia, até os próprios jovens não aceitam mais isso, não querem mais isso. Não querem ficar estagnados no mesmo local durante tanto tempo. E para as empresas, que mudanças assim vocês perceberam? Até que a empresa, a partir desses dados, tem que tomar atitudes, né? Até oferecer, tipo assim, um cardápio melhor para o sujeito ficar na empresa, né? A empresa tem oferecido não só isso, mas acho que todos os valores que antes eram da família, a empresa está tendo que oferecer. Uma assistência psicológica, uma assistência para melhoria de vida, ajuda, né? A empresa está tendo que tomar conta como se fosse parte integrante da família, para que aquele funcionário se mantenha ali, né? Tornar daquilo algo que seja familiar.
E outra coisa que me ocorre é o seguinte, mas essa geração que é tão individual, mas parece que ao mesmo tempo, né, tão solidária, não é? A impressão que dá com várias atitudes que a gente tem hoje socialmente, né? E a rede social às vezes permite, vão fazer uma campanha, vão fazer um protesto. Também não tem aí uma contradição, vamos dizer assim? Olha, existe essa contradição até certo ponto, porque na minha opinião, eu observo bastante essas, como é que eu posso dizer, essas manifestações na mídia, na rede social, porém para trazer para o externo, para o mundo externo, para se unir, eu já não sei se é tão conciso assim. Já não vejo essa unidade total. Então a gente tem uma campanha no Facebook, onde tem 1 milhão de pessoas apoiando a campanha, a hora que ele vai para a rua para fazer alguma coisa, aparecem 10 mil. Então, até que ponto essa unidade na mídia repercute no ao vivo, no real? Então aquele pai, aquela mãe, por exemplo, hoje, que tem um filho bastante inquieto, né? Que está nessa faixa aí que a gente comentou, aí de 20 a 30 anos, isso aí é perfeitamente normal, assim? Exatamente. Uma outra coisa que a gente observou é que cada vez mais os jovens ficam mais dentro de casa, demoram mais para sair de casa, né? Demoram mais para constituir sua família, para se emancipar da sua família paterna e materna, né? Isso Ele quer aproveitar ao máximo ali a vida, o bem bom, vamos dizer, a infraestrutura. Exatamente. Enquanto na geração X pessoas saíam de casa com 18 anos, 17 às vezes, hoje em dia a gente vê pessoas com 28, 29, 30 anos ainda permanecendo na casa dos seus pais. Tá certo. Ô Bruno, vamos fazer um intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta, então hoje comentando sobre essa questão da geração Y, geração X, gerações aí que estão principalmente aqui na universidade. A gente volta já já.